Oi, gente, boa tarde, sejam muito bem-vindas à nossa nona live de esquenta da Jornada Verdadeira Obediência. Nós estamos já há 9 dias estando aqui, trazendo conteúdo para que vocês possam conhecer a educação respeitosa, tirar dúvidas sobre os diversos questionamentos, sobre tudo o mundo, o universo da educação respeitosa, que é algo tão novo e tantas pessoas não conhecem. Para quem está chegando agora, boa tarde, Camila, Alice, o Edu. Boa tarde, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Me fala, porque de vez em quando meu microfone pifa, não sei o que acontece. Eu até demorei hoje um pouquinho para entrar, porque eu não sei o que aconteceu, que tava ficando tudo amarelo, não tava dando pra me ver, e tá tudo igual, eu não mudei nada. Tudo bem? Bom, gente, nós estamos aqui, hoje é a nossa penúltima live de esquenta. Nosso tema de hoje é SOS, já tentei de tudo. Isso é algo vou até colocar aqui nos comentários, que vira e mexe eu recebo no meu direct, na caixinha, falando: Andressa, eu já fiz de tudo e meu filho não come, já fiz de tudo e ele não me obedece. E a gente vai conversar exatamente sobre essa frase, tá? Hoje vai ser um puxãozinho de orelha que eu vou dar em vocês, tá bom? Mas é pro bem de vocês, para que vocês possam ampliar o olhar para o mau comportamento da criança, tá? Então hoje é nossa penúltima live, amanhã tem live de novo, é nossa última live que vai acontecer, deixa eu pegar aqui o tema, às 17 horas, ia ser no horário de almoço, mas minha vida tá muito corrida esses dias, cheio de desafios por todos os lados, eu não vou conseguir estar aqui na hora do almoço, então vai ser no melhor horário pra mim, tá bom? Amanhã nós vamos conversar como deixar filhos fortes para o mundo, que filho você vai deixar para o mundo? Tá? Exatamente o tema de amanhã. E na segunda-feira nós começamos com a Jornada Verdadeira Obediência. Segunda-feira a gente libera a primeira aula apenas para quem está no grupo de WhatsApp. E aí, durante a semana inteira, vai ter conteúdo para quem está inscrito na jornada, tá? Além do conteúdo gravado, vai ter live aqui ao vivo também. Vai ter premiação para quem participar de tudo. E aí, ao final da jornada, a última aula é no domingo da semana que vem, eu vou abrir vagas para a mentoria Bússola Materna, que é a mentoria onde eu direciono as mães para que elas possam realmente educar com respeito, de uma forma consciente e lidar com o comportamento das crianças com respeito e oferecendo educação emocional. E aí eu vou abrir vagas no domingo do dia 25 e tem uma surpresa para quem estiver nessa turma que eu vou contar aí ao longo dos nossos dias juntos, tá? Então, se você ainda não fez a sua inscrição na Jornada Verdadeira Obediência, no link da bio, tá lá. É só você clicar, você vai ser direcionado para um grupo de WhatsApp e é nesse grupo que eu vou enviar todas as informações da semana que vem, tá bom? Bom, gente, enquanto o Insta vai entregando aí a live, se vocês conhecerem alguma mãe que tá buscando lidar com os desafios, que não tá sabendo como agir, encaminhe essa live para elas, porque esse conteúdo que eu trago aqui no meu perfil, ele é algo que a maioria da sociedade não conhece. E quem tem uma vaga ideia sobre educar com respeito, na verdade não sabe muito bem e vai ali tendo diversas dúvidas sobre o que é realmente educar com respeito. As pessoas acreditam que é deixar sem limite, e aí vai surgindo uma confusão, e a ideia é que elas realmente possam aprender o que é a educação respeitosa e se faz sentido para elas seguir nessa caminhada, tá bom? Bom, não sei vocês, mas muitas vezes quando as crianças estão tendo muitos comportamentos desafiadores, eu sei o quanto é difícil. Há 6 anos atrás, quando eu dava aula, eu falava muito essa frase para a coordenação, que era o lugar onde eu ia pedir ajuda, né? Eu falo, já fiz de tudo com essa turma e eu não tô conseguindo. E aí, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é a cilada
que essa frase, eu já tentei de tudo, nos coloca? Quando a gente fala assim, eu já tentei de tudo com o meu filho e ele não me escuta. Eu já tentei de tudo com o meu filho e ele não para o que ele tá fazendo. Internamente, é como se a gente estivesse jogando a toalha. E aí, quando nós estamos falando dos nossos filhos, a gente não tem como jogar a toalha. Porque nós, quando temos um filho, é nossa responsabilidade educar. É nossa responsabilidade orientar para que tipo de ser humano que eles estão formando. Então, a primeira coisa a entender é que o tudo é muita coisa. É muita coisa você falar assim que eu já tentei de tudo. E aí, quando a gente começa a conversar, quando eu converso com as mães na consultoria, eu falo assim para elas, mas que tudo que você já fez? Conta pra mim. Primeira coisa, me fala qual é o desafio que você tá vivendo e me fala o que é esse tudo que você já fez. E aí, as mães começam a falar assim, olha, Andressa, eu já deixei ele de castigo, eu já fiquei dando bronca, eu já tentei conversar, ele não me escuta, eu já ofereci recompensa por isso, já tentei dar presente, eu já tentei tudo. E olha só, exatamente tudo o que essa mãe normalmente fala, o tudo que ela me fala, são ferramentas que vêm da educação tradicional, que é a educação que eu e que vocês foi educado, tá? A educação tradicional, ela é a forma que nós fomos educados, porque ela faz parte da nossa história, tá? E hoje em dia, nós temos, graças a Deus, um universo de conhecimento que é muito novo. Então, tá aí a neurociência comprovando o resultado, por exemplo, do castigo no cérebro da criança, das punições, o que acontece na massa cerebral quando uma criança vivencia punição e esses momentos estressantes com frequência. Tá aí, escancarado. E aí talvez você fale assim, mas Andressa, é muito difícil acreditar que isso realmente está educando. E eu sei que é. Por quê? Porque cada um teve uma experiência e a gente cresceu e carrega dentro da gente diversas feridas, diversas dores que muitas vezes são desconhecidas por nós mesmos, por falta de conhecimento, por nunca ter estado realmente em contato com isso. E quando a gente ouve algo assim, isso gera um desconforto no adulto e ele se defende. Então, por exemplo, quando eu faço uma postagem, tá? Outro dia eu fiz uma postagem assim, falando 5 formas de se relacionar com a criança que eram falta de respeito. E são atitudes assim super simples. Então, você tirar o celular da mão da criança, você forçar ela a comer. Tudo isso são situações comuns que a gente vê por aí, tá? Que são falta de respeito. O que acontece normalmente quando eu faço uma publicação desse jeito? Vem uma chuva de gente falando que é geração mimimi, que é bobeira, que precisa de chinelo. Uma chuva, tá? E por que é que essas pessoas olham de cara com esse, putz, isso daí, que porcaria? Por quê? Porque isso é um mecanismo de defesa da pessoa, porque ela tá vendo algo que aquilo gera uma angústia nela. E tá tudo bem, porque é a realidade dela, ela ainda não tá no momento ali de cutucar essa ferida. Porque quando a gente começa a mergulhar nesse processo de autoconhecimento, a gente cutuca muito a nossa ferida, a nossa criança interna. Eu me lembro que na época que eu tava estudando sobre tudo isso, eu passei por um período em que eu fiquei com tanta raiva do meu pai e da minha mãe. Eu fiquei com muita raiva por tudo o que eu tinha vivido. E olha que eu nem sofri tantas punições assim, tá? Meu pai era autoritário, mas ele ficava ali ameaçando só, contar até 3, contar até 3. Que eu me lembre, pelo menos, eu apanhei só 3 vezes na vida. Isso é o que eu me lembro, tá? Talvez tenha sido mais, eu não sei. Mas assim, tiveram outras violências que hoje eu vejo que são violências. Antigamente eu nem sabia que isso era violência. Mas eu fiquei com tanta raiva dele e da minha mãe por não ter me defendido. E foi uma fase.
Foi uma fase em que eu precisei viver durante esse processo de autoconhecimento para que eu entendesse que eles fizeram o melhor com o que eles tinham e eu pudesse ali curar, me maternar, porque é exatamente isso que a gente fala. Quando a gente descobre essa ferida e esse momento que a gente teve lá na infância, que a gente não teve esse acolhimento, a gente carrega uma ferida. E aí eu precisei cuidar, agora como adulta, me maternar, cuidar de mim mesma para que eu pudesse seguir em frente. E aí sim conseguisse honrar aquilo que meus pais fizeram comigo, que foi o melhor que eles tinham naquele momento, mas eu pudesse fazer uma escolha de seguir um caminho diferente. Então é assim, eu passei por todo esse processo de falar, putz, que isso daí é bobeira. No entanto que há 6 anos atrás, quando eu vi os meus alunos fazendo birra e brigando, eu falava, meu, essas crianças que são desobedientes, não tem educação em casa. Eles precisam ficar de castigo. Então eu tirava da minha aula. Era isso que eu fazia, porque era o que eu sabia fazer. E aí, quando eu ia falar na coordenação, eu falava, eu já fiz de tudo com essa turma. Não tem mais o que eu fazer. Eu vou... E então é assim, gente, eu sei as dores que vêm atrás desse eu já tentei de tudo. E aí, a gente, pelo desconhecimento... só fazer uma pausa. Ao final da live eu volto para responder as perguntas, tá? Camila que escreveu aqui, podem ir colocando, tá, gente? No final eu volto para responder. Então, assim, por desconhecimento, os adultos, e muitas vezes por estarem fechados a essa nova ideia, esse novo formato de educação que tem embasamento científico, as pessoas estão fechadas para realmente olhar o que é educar. E diferente do que o senso comum acredita, educar não é você olhar para seu filho e achar que ele precisa aprender aquilo naquela hora, e aí você vai abrir a cabeça dele, vai colocar o conhecimento lá dentro e ele aprendeu. Educar não é isso. A criança, ela precisa estar no momento dela para ela aprender aquilo. E às vezes aquele momento dela não é o meu momento. Vai ficar salvo sim, tá? Todas as lives, elas estão ficando salvas no meu perfil, tá bom? Então, assim, a criança, ela aprende no momento dela. Tem criança que vai aprender a andar com 8 meses. Tem criança que é 1 ano e 3 meses. É lógico que a gente tem ali uma margem de mais ou menos o que acontece em cada faixa etária, tá? Mas a gente não pode generalizar, porque cada criança está inserida em um ambiente, cada criança tem estímulos diferentes, tem uma família diferente, tem todo aquele padrão que vai sendo carregado dentro da família, dentro do universo daquela criança. Então, assim, educar não é a gente... eu vou fazer isso com meu filho e ele tem que aprender agora. Não é assim, gente. Oferecer educação para os nossos filhos é como se você fosse plantar uma flor, tá? Primeira coisa que você precisa fazer é entender, pelo menos, o tipo da... Eu não entendo muito de flor, tá? Vou falar só o que eu sei. Então, entender o tipo de flor, qual é a terra que ela precisa, qual é o adubo que ela precisa, se ela precisa ficar... Em qual lugar ela precisa? Como tem que ser o ambiente dela para essa florzinha dar certo, né? Aí você pega ali a florzinha, a primeira coisa que você faz é preparar o ambiente para essa flor. Então, se tiver que colocar uma mantinha embaixo do vaso, você vai preparar. Aí você pega a sua sementinha, que você tá ali preparando tudo, você coloca ela lá. E você vai diariamente, constantemente, regando essa flor. Regando. Só que ela só vai desabrochar no momento dela, não é quando você quer. E se você pegar essa florzinha e falar assim, dá flor agora, não vai dar certo, porque é no momento dela. Com os nossos filhos é a mesma coisa. A gente precisa preparar esse ambiente que seja adequado para o desenvolvimento da criança. E aí nós vamos diariamente regando aquilo que a gente sabe que a gente se preparou para oferecer para ele. Vai chegar um momento em que ele vai desabrochar, que ele vai te mostrar tudo aquilo que você está ensinando.
E olha, quando a gente começa a educar com respeito, surgem diversas dúvidas, tá? Fica, meu, será que isso daqui tá certo? Mas meu filho, isso aqui tá estranho. Só que quanto mais você vai se apropriando de conhecimento, mais você vai ali mostrando, de vez em quando surge assim algum acontecimento que fala, putz, isso que eu fiz deu muito certo. E eu, gente, quando o meu filho nasceu, eu já tava estudando sobre isso, tá? No momento que ele nasceu, eu fui me aprofundar mais sobre as mudanças que acontecem na vida da mulher após a maternidade, sobre a mente humana, mas em relação à educação respeitosa, eu já estava ali estudando. Já tinha ido em diversos treinamentos e tudo mais. E eu lembro que quando eu comecei a fazer tudo isso com ele, e ele entrou na fase dos 2 aninhos, que é a fase da birra, eu falava, meu Deus, esse menino fazendo birra desse jeito, isso não vai dar certo. O que vai ser? E era tão difícil quando eu ia, por exemplo, na casa dos meus pais, e ele chorava, e ele fazia birra, e eu não queria fazer, né, ser rude com ele, eu não queria dar bronca, mas ficava todo mundo me olhando feio. E eu sei que é difícil a gente se manter firme naquilo. E eu segui ali, porque eu falei, não vou fazer a mesma coisa que meus pais fizeram. A minha mãe era completamente sem limite, o meu pai super autoritário. Então, é assim, eu tinha os 2 exemplos dentro de casa. E aí eu falava, eu não vou, eu tô estudando, eu tô me preparando e eu vou estudar mais. Se eu tô em dúvida nisso, eu vou atrás do porquê. E eu fui seguir nisso. E aí o que começou a acontecer? Em diversas situações, pequenas situações, o meu filho ia me mostrando que tinha algo que estava ali, estava indo, ele estava aprendendo. Mesmo que ele não falasse nada, que no momento desafiador fosse as super explosões, que a gente sabe que com 2 anos ele foi aprendendo. Então, tiveram vários momentos quando ele estava ali com 3 aninhos, que ele fazia uma birra, ele saía correndo, ele batia a porta, ele falava assim, bem bravo, me respeita! E tava no quarto dele. Poxa, quando eu vejo o meu filho com 3 aninhos falando me respeita, quando que eu ia falar isso quando eu era criança? Porque eu queria espaço. E ele falava. Outro dia ele virou pra mim, foi essa semana eu contei aqui, que eu tava nervosa e aí eu dei um grito lá na sala, né, pra eu me acalmar, pra liberar a energia da raiva. E ele do quarto, mãe, tá tudo bem? Aí eu falei, ai, Caio, é que eu tô nervosa, eu tô me acalmando. Aí quando eu fui até o quarto pra trocar, ele tava sentado na posição de meditar, assim, com a mão assim. E aí ele falou, mãe, pensa nos seus pensamentos. Aí eu dei risada. Aí eu fiquei pensando, nossa, Caio, é verdade. Por quê? Porque alguns meses atrás, eu tava explicando pra ele que quando a gente tem algo que tá ruim na nossa vida, algo deu errado, e a gente fica com aquele pensamento martelando no ruim, né? A gente fica só trazendo essa energia negativa e a raiva vai aumentando. E eu expliquei isso pra ele, né, de uma forma lúdica. E aí eu falei pra ele, Caio, a gente não consegue controlar nossa emoção. A gente só consegue controlar os nossos pensamentos. Então a gente tem que tentar trazer pensamentos positivos. Aí eu falei pra ele que quando eu tô com raiva eu penso na praia. Eu fui explicando o que eu fazia. E assim, ele pegou, ele aprendeu. Não naquela hora ele me mostrou, mas ele me mostrou depois. Então percebe que quando a gente educa uma criança, não é no nosso tempo. A gente vai preparando, a gente vai ali regando diariamente e uma hora a criança vai te mostrar. E quando nós estamos focando nessa educação emocional, a gente sabe que uma criança com menos de 7, 8 anos, ela não vai conseguir se regular emocionalmente sozinha. Ela precisa de um adulto. E se ela não tiver esse adulto orientando a como regular as suas emoções, como gerenciar tudo isso, ela não vai saber, ela vai crescer um adulto que não sabe. E a gente também sabe, já fica sabendo disso, hein, gente? Que os valores de vida, o senso do que é certo, do que é errado, o superego, ele só tá formado com 7 anos de idade. E ele é um processo que vai acontecendo. A criança, ela não nasce sabendo o que é certo e o que é errado. Então a gente tem consciência de que cada fase que a criança vive,
ela tá no momento dela. E a gente vai regando, a gente vai trazendo e a gente vai preparando o ambiente para que ela possa florescer com a maior potencialidade que ela tem e que não está no nosso controle. E que isso é educar. Então, as pessoas acabam confundindo, sabe, o que é educação. Ah, educar é eu falar que não pode. Educar é eu mostrar o chinelo. Educar é eu dar uma bronca nela. Só que as pessoas desconhecem quais são as consequências disso tudo. O que causa numa criança quando ela fica de castigo? Com o seu psicológico. O que causa numa criança quando eu dou um gelo nela porque ela tá fazendo alguma coisa errada? As pessoas desconhecem. E sobre tudo isso, gente, eu vou falar na jornada verdadeira obediência, tá? A primeira aula é exatamente sobre isso. Bom, então, o que as pessoas fazem por esse desconhecimento sobre como é que a gente aprende, todo esse processo de aprendizagem, elas ficam ali oscilando entre ser muito autoritário, que é quando você manda, e ser muito permissivo. E educar com respeito é exatamente esse caminho do meio, que é você ser firme e gentil ao mesmo tempo. Então, se eu só falo pro meu filho assim, desce daí porque isso daí é perigoso e você vai se machucar, e eu falo brava com ela e pronto, eu tô sendo, tô mandando, eu tô falando pra você descer agora. Se eu só falo, amorzinho, não pode subir aí, desce. Eu não faço nada, eu tô sendo permissiva. E tem o caminho do meio, que é eu chegar até a criança e falar, onde você está não é seguro, eu não vou deixar você ficar aí. Você vai descer sozinho ou com a minha ajuda? Minha mão tá aqui. E aí você espera. A criança não faz nada. Última chance. Você desce ou eu vou tirar você? Se a criança é muito pequenininha, provavelmente ela fala, eu desço, porque ela quer fazer tudo sozinha. Talvez ela bata o pé. Você fala, eu vou te tirar daí, porque não é seguro. Vou te pegar no colo. Pega a criança e põe no chão. Mas você foi firme, foi gentil e você mostrou para a criança que você tá oferecendo segurança para ela. Que aquilo não pode fazer. Mas em nenhum momento você humilhou a criança, você negligenciou aquilo que ela precisa, você criticou. Em nenhum momento você fez isso. Agora, fazer tudo isso, oferecer essa educação firme e gentil, gente, não é intuitivo, porque nós não fomos educados dessa forma. Nós não fomos. A gente pode olhar a sociedade, gente. As pessoas brigam nos comentários daqui do Instagram. Elas xingam uma outra, elas não conseguem ter uma conversa onde elas não estão concordando com algo sem ser desrespeitoso. O respeito passa longe. Então, assim, não é intuitivo. E quando a gente decide educar os nossos filhos com respeito, existe um esforço enorme. Enorme, enorme. Eu falo que de vez em quando chega o final do dia, eu tô assim esgotada. E muitas vezes a gente precisa parar, respirar, racionalizar. Por quê? A gente também não aprendeu a como se regular emocionalmente, então a gente também precisa aprender isso para poder ensinar os nossos filhos. Então percebe que todo esse processo de educar, a gente se autoeduca para poder educar os nossos filhos. É exatamente isso que a gente faz, tá? Bom, e por que é então que é importante a gente, ao invés de dizer a frase eu já tentei de tudo, o que é que a gente faz então? Na educação respeitosa, a gente tem um olhar amplo para o mau comportamento da criança. O mau comportamento da criança, ele é uma expressão da forma que a criança sabe fazer, de uma necessidade física ou emocional que não está sendo atendida. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu sempre falo que é como se fosse um iceberg. E na ponta desse iceberg tem o comportamento que você tá vendo. É a birra, a criança que não chora, a criança que fica fazendo tudo errado, a criança que te responde, a agressividade. Embaixo desse iceberg que tá ali coberto, tem todas as necessidades que ela tem para que ela esteja se sentindo bem, nesse bem-estar. E quando isso não é atendido, a criança te demonstra através do mau comportamento. Então, ó, eu vou voltar lá em cima, que uma mãe escreveu assim:
Depois que a irmã nasceu, meu filho está fora de controle, está até me batendo. Olha só, provavelmente essa criança que antes era a filha única, agora tá tendo que dividir a atenção da sua mãe com uma criança pequena. E ele não está sabendo lidar com isso. Ele está sentindo que o ambiente que ele está vivendo está inseguro para ele, que não está trazendo aquele conforto emocional que ele precisa, que é aquele potinho da aceitação, do pertencimento, do amor incondicional. Ele tá vazio e não tem ninguém olhando. Só que o que ele faz então? Ele bate, porque é o que ele sabe fazer. E aí, se a gente vira para essa criança e fala assim, não pode bater, e fica aí, a única coisa que a gente faz é tirar a única forma que a criança tá sabendo expressar aquilo que ela não está sabendo elaborar internamente. Vocês conseguem entender isso? Então ela tá vivendo fortes emoções que ela não sabe lidar. E a única forma que ela tem de demonstrar isso é batendo. Só que as pessoas em volta, o que elas falam pra mim? Não pode bater. Bater é feio. Mas ninguém olha no fundo desse iceberg. E é lá no fundo do iceberg que tá a chave para que a gente possa tornar os nossos filhos colaborativos, para que eles possam se comportar melhor. Então, quando uma criança tá tendo um mau comportamento, nós sempre agimos em dois momentos. O primeiro é quando tá ali acontecendo, que eu falo que é quando tá o fogo pegando no parquinho, que naquele momento você precisa agir com firmeza, com gentileza ali para apagar o fogo. Porém, se você olhar para uma cidade, e aí nessa cidade, cada dia pega fogo em um lugar. Então, um dia pega fogo em um bairro, daqui a pouco no outro, daqui a pouco no outro. São os nossos filhos se comportando mal. Se eu só foco a minha atenção em ir lá e apagar o fogo de um bairro, daqui a pouco do outro, quer ficar falando não, 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 ou podando a criança, ou colocando de castigo, ou criticando, eu tô só apagando fogo. Para que isso realmente dê um resultado a longo prazo, eu preciso entender quem é que tá colocando fogo em cada bairro. O que é que tá fazendo com que o meu filho se comporte mal? Quais são essas necessidades dele que não estão sendo atendidas? Será que essa criança está precisando de mais rotina, de um sono adequado, menos tempo de tela, conexão? Será que ela está precisando de uma orientação? Ninguém ensinou para ela o que deveria ser feito? Será que ela está precisando de educação emocional, desenvolver habilidades de vida? A gente precisa olhar tudo isso. Então, gente, educar com respeito, exercer uma maternidade consciente, não é algo que a gente consegue fazer seguindo só a intuição. Eu também acreditava isso, mas não é. A gente precisa entender o básico, que é o básico, na verdade, sobre o desenvolvimento infantil, sobre o universo da criança, para que a gente possa ajudar ela a entender a situação e desenvolver algo que ela ainda não sabe, tá? Deixa eu só ler aqui. Andrés tem uma filha de 2 anos e acho que é parquinho, né? E no parquinho sempre vem crianças bater nela ou empurrar. E as mães das crianças não fazem nada. O que devo fazer? Defenda o seu filho de uma forma respeitosa. Sempre que tem 2 crianças e elas estão ali se agredindo, elas precisam de um adulto que seja responsável por orientar as 2. Tanto a criança que tá batendo, ela precisa de ajuda, quanto a criança que tá ali sofrendo essa agressão da outra criança. As 2. Então, assim, a primeira coisa é, não tem culpado. O que tem precisa de um adulto que seja responsivo por aquela situação. Então, você vai até a criança, talvez a outra mãe ache ruim, tá? Você vai até a criança, você abaixa e fala, bater não. Vamos conversar, você quer esse brinquedo? Tá. Ele tá brincando, assim que ele terminar, ele vai te entregar.
Você bateu nele porque você queria esse brinquedo. E agora ele tá usando esse brinquedo. Assim que ele terminar, ele te dá, tá bom? E aí você separa. Você nomeia pra criança aquilo que ela fez. Então, quando eu nomeio e eu narro pra ela aquilo que eu vi, eu tô mostrando que eu tô me conectando com ela. Então, faz de conta que os dois estão brigando por causa de um brinquedo que tá no chão. Então, você se abaixa, você bateu nela porque você queria esse brinquedo. E agora ela tá usando. Aí você orienta. E aí você ajuda elas a achar uma solução. A criança que bate, gente, ela tá sendo regida pelo seu mecanismo de fuga, luta, paralisia. Ela não tá racionalizando. Só que a gente precisa mostrar pra ela que isso é errado. Para a sua filha, ela ainda é muito pequena. Muito pequena. Porém, a gente precisa defender. Como que eu vou defender? Mostrando para outra o que não deve fazer, tirando ela do lugar. E conforme ela vai crescendo, você ensina ela. Olha, algum amiguinho bateu em você, você põe a mão. Fala, me respeita. E corre para a professora ou para a mamãe que está perto de você. Quanto mais a gente fizer isso, mais as crianças vão aprender sobre limites, sobre o quanto é importante a gente olhar para o outro, é através da nossa condução, tá? Isso, gente, acontece muito, muito na escola, muito. As crianças brigam muito na escola, e aí quando a professora não sabe, ela escreve na agenda. Mas a criança tá ali sendo reativa e sozinha ela não sabe fazer isso. A gente precisa falar muitas vezes. E quando a gente entende sobre essa agressividade na primeira infância, a gente entende que ela é extremamente necessária para a criança se defender, tá? Então a gente não olha com maus olhos. E se essa mãe, a mãe da outra criança, achar ruim que você tá ali falando com ela, fala pra ela, elas estão aprendendo ainda a se relacionar. E pronto. E segue, tá? Porque tem muita gente que não aceita, né? Falar, mas a gente precisa falar, porque nós somos o adulto responsável daquela situação, tá bom? Bom, gente, com esse exemplo que eu dei aqui, a gente consegue mostrar, eu consigo mostrar para vocês um pouco de que nós educarmos com respeito tá muito longe de ser eu já tentei de tudo. Uma coisa assim que eu sempre falo para as minhas alunas é, quando você estiver vivendo um desafio que parece que não tem saída, manda mensagem no grupo, manda mensagem para mim. Por quê? Às vezes a gente tá tão mergulhado dentro da situação que a gente não consegue achar uma saída. Não consegue. E sempre tem algo, principalmente ali com os nossos filhos, alguma forma, alguma situação, alguma ferramenta que passa despercebida. E quando a gente tem esse olhar integrativo para a criança, olhando para ela como um todo, a gente consegue ajudar e pensar numa solução para aquele desafio que a criança está trazendo. Então, assim, quando vocês pensarem, eu já tentei de tudo, respira fundo e pensa, tem algo aí respeitoso que eu não fiz? O que é que o meu filho tá me demonstrando através desse comportamento dele? O que é que tá faltando para ele que eu não estou vendo? E aí você tenta sair da situação para olhar de uma forma mais ampla. E quando a gente tá do lado de pessoas que estão realmente acreditando que a criança merece respeito, que a gente merece respeito, a gente pode se apoiar nelas. Por isso que é tão importante nós estarmos ao lado de quem acredita no mesmo que a gente. E se a gente não tem isso dentro de casa, a gente vai buscar fora, buscar na internet, tá bom? Bom, gente, essa foi nossa live de hoje. Se vocês tiverem dúvidas sobre qualquer coisa, manda pra mim. Que eu vou trazendo através do conteúdo, vou respondendo nos stories, tá bom? Amanhã é nossa última live de esquenta e nós vamos conversar sobre como deixar os nossos filhos fortes para o mundo. Que filhos é que nós vamos deixar para o mundo? É nossa última live de esquenta. Segunda, começamos com a jornada verdadeira obediência.
E aí o conteúdo da jornada, 50% dele vai ser entregue apenas para quem estiver nos grupos de WhatsApp, tá bom? Muito obrigada por vocês estarem aqui. Quem está assistindo a gravação, deixa aqui um comentário com uma dúvida, algum insight que vocês tiveram, tá bom? Muito obrigada por vocês estarem aqui e vejo vocês amanhã às 17 horas. Tchau, gente. Um beijo.